Minhas alunas e meus alunos, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Bruno Garcia Redondo, com mais uma videoaula de processo civil. Não se esqueça mais uma vez de inscrever aqui no canal e deixar aquele joinha no vídeo, se você gostar ao final. Tema da aula de hoje, continuidade dos chamados efeitos dos recursos cíveis. Vamos prosseguir aqui, já com um efeito muito importante chamado efeito devolutivo. E, gente, quando eu falo em efeito e adjetivo dos efeitos, devolutivo, suspensivo, não sei o que, é claro que é consenso doutrinário, né? Alguns efeitos vêm com o nome dele previsto realmente na lei, mas outros são atribuição, convenção doutrinária. Então não tem certo e errado, na verdade existe majoritário e minoritário. E eu faço essa observação porque em relação ao efeito devolutivo, dependendo do autor que se leia, do professor, do processualista que se adote, a gente pode ter uma nomenclatura um pouquinho diferente desse efeito. Então vamos lá, efeito devolutivo significa basicamente o reexame da decisão. Por que devolutivo? Você devolve para o Poder Judiciário o tema. Então você pediu uma decisão para o Poder Judiciário, o Judiciário decide e você devolve para o Judiciário um pedido de segunda decisão. Você devolve o tema para ele julgar mais uma vez. E agora julgar a causa pela segunda vez, dessa vez em grau de recurso. Tá? Então efeito devolutivo, reexame da causa, reexame da decisão. Você devolve para o Poder Judiciário o tema para que ele profira nova decisão. Seja o mesmo órgão, ou seja um órgão diferente, ou seja recurso próprio ou impróprio, lembrando classificação de recursos, você devolve o tema, o reexame, para o Poder Judiciário. Todos os recursos produzem efeito devolutivo, você devolve para o Poder Judiciário a questão, o reexame da decisão. Seja quando você pede invalidação, reforma, esclarecimento, integração, não importa o pedido recursal, se era erro de procedimento, erro de julgamento, você sempre devolve a decisão para reapreciação do Poder Judiciário. Então, todos os recursos produzem o efeito devolutivo, salvo alguns autores que acham que, por exemplo, os embargos de declaração, quando para mesmo órgão, você não estaria devolvendo, mas enfim, a rigor, dá para tentar simplificar que efeito devolutivo se produz em qualquer recurso. O problema é que a gente pode ter dois aspectos do efeito devolutivo, e aí, dependendo do autor, você pode ter uma nomenclatura diferente. Primeiro aspecto do efeito devolutivo é o chamado efeito devolutivo em extensão. Então, dimensão horizontal do efeito devolutivo. Então, efeito devolutivo em dimensão horizontal ou extensão. Significa basicamente entender o que é devolvido para o Poder Judiciário, o que é levado da decisão recorrida para o julgador do recurso. Em outras palavras, extensão horizontal significa quais capítulos estão sendo devolvidos para o Poder Judiciário, qual a extensão. Todos os capítulos recorríveis ou apenas o capítulo recorrido? Então lembre que aqui é muito intimamente ligado ao recurso total e parcial. Se você recorre de todos os capítulos recorríveis, você tem um recurso total, o efeito devolutivo é integral. Só que você poderia ter 3 capítulos recorríveis, 3 sucumbências, 3 pedidos que uma pessoa perca, mas ela resolve recorrer só de um. No recurso parcial, você não está devolvendo todos os capítulos da decisão para o tribunal. Você está devolvendo apenas o capítulo recorrido. Então, no recurso parcial, o efeito devolutivo na extensão, no sentido horizontal, ele não é integral, ele também é parcial. Então vejam que o recorrente escolhe se ele limita ou não o efeito devolutivo. Ele escolhe se ele recorre de todos os capítulos recorríveis ou de apenas alguns. E ele, por opção dele, fazendo o recurso parcial, ele limita o efeito devolutivo apenas ao capítulo recorrido, ao capítulo impugnado. Isso é o que tem um brocardo latino antiquíssimo falado tantum devolutum quantum appellatum. Você devolve tanto quanto você apela, você devolve tanto quanto você recorre. Então você devolve para o tribunal na exata medida do que você recorreu. Então, sendo recurso total ou parcial, você devolve apenas o recorrido. Tantum devolutum quantum appellatum. Então, o primeiro aspecto do efeito devolutivo, em extensão ou na dimensão horizontal, se devolve os capítulos recorridos. Capítulo não recorrido não é devolvido, capítulo não recorrido transita em julgado. Nós já estudamos muito o artigo, por exemplo, 1013, parágrafo 3º, 1013, parágrafo 1º do CPC, que fala exatamente que só a matéria, capítulo recorrido, é devolvido para julgamento. O segundo aspecto do efeito devolutivo é a profundidade do efeito devolutivo, o efeito devolutivo na dimensão vertical. E o efeito devolutivo na profundidade, na dimensão vertical, alguns denominam de efeito translativo dos recursos. Então aqui a gente tem a diferença de nomenclatura doutrinária. Alguns chamam de efeito devolutivo na profundidade,
ou na dimensão vertical, e alguns denominam isso que eu vou explicar agora de efeito translativo. Então, conjugando com efeito devolutivo em extensão, só o capítulo recorrido é levado para julgamento. Você tem que ver, naquele capítulo recorrido, na extensão, qual é a profundidade que é levada para julgamento daquele capítulo. E aí, em relação ao efeito devolutivo em profundidade, em dimensão vertical ou efeito translativo, nós podemos ter até 3 situações que vão ver o quão profundo as questões são levadas para o tribunal. O primeiro aspecto do efeito devolutivo em profundidade, em grau vertical e efeito translativo é o artigo 1013, parágrafo 1º, que fala, não no finalzinho relativo ao capítulo impugnado, que isso é a extensão, mas o início dele. 1013, parágrafo 1º, fala assim: são objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas pela instância inferior. Ou seja, todas as questões, vejam, suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, decididas. Então pense que, por exemplo, relativo a um capítulo de dano material recorrido, tem uma impugnação à gratuidade de justiça, ou tem uma impugnação ao valor da causa, e o juiz, em primeira instância, erradamente não julgou a impugnação à gratuidade de justiça ou ao valor da causa. Então você tem uma questão sobre aquele capítulo do dano material, gratuidade de justiça ou valor da causa, não solucionada. Quando você recorre não só sobre o valor da condenação em dano material, você pode também já recorrer e é devolvido para o tribunal as questões acessórias, discutidas ainda que não resolvidas. Então você discutiu o valor do dano moral e impugnava a gratuidade. O juiz ignora o pedido de gratuidade, impugnação à gratuidade de justiça e apenas atribui o valor do dano material. Você, quando recorre do dano material, é levado nesse recurso pelo efeito devolutivo em profundidade em grau vertical também todas as questões correlatas a esse capítulo. Impugnação à gratuidade, impugnação ao valor da causa. Segundo aspecto, artigo 1013, parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais fundamentos. Então, 1013, parágrafo 2º fala, quando você tem vários fundamentos sobre um capítulo e o juiz acolhe apenas um deles porque ele era o suficiente, e você recorre daquele fundamento e o modifica, o tribunal passa pela primeira vez poder analisar os outros fundamentos. Outros fundamentos que não foram analisados pelo juiz, porque ele se contentou com um deles. Só quando o tribunal afastar aquele fundamento do juiz para julgar aquele pedido daquele capítulo, os outros fundamentos já são imediatamente devolvidos ao tribunal, ainda que o juiz, em primeira instância, não tenha apreciado. Vou dar um exemplo. Uma ação de cobrança, pedido condenatório a pagar dinheiro, o juiz, por exemplo, acolhesse uma tese de prescrição. O juiz dá uma sentença reconhecendo a prescrição. Se ele reconhece a prescrição, você não pode cobrar aquele capítulo, aquela verba, significa dizer que o juiz não vai analisar teses sobre nulidade, sobre inovação, sobre compensação, sobre pagamento, sobre vício do consentimento. Enfim, o juiz não vai analisar nenhum outro tema se ele acolhe prescrição. Ele vai falar, não tenho que julgar as outras teses. Então você tem lá pedido, por exemplo, condenatório de uma cláusula primeira de um contrato, o juiz reconhece prescrição e por isso julga improcedente por prescrição. Na verdade, um julgo improcedente, ele reconhece a prescrição daquele pedido. Entra-se com a apelação desse capítulo da decisão, essa cláusula 1 do contrato. O tribunal, se achar assim, o juiz contou o prazo errado, não prescreveu, teve uma causa suspensiva da prescrição e o tribunal afasta a prescrição, todas as teses relacionadas a esse capítulo dessa cláusula 1, se o pagamento é devido ou não é, e as outras teses eu mencionei aqui, poderia ter tese de inovação, tese de compensação, tese de pagamento, pagamento parcial, tese de vício do consentimento, tese de nulidade, anulabilidade, todas as teses que até foram invocadas em primeira instância, só não foram julgadas porque bastava julgar uma, todas as demais teses, fundamentos do pedido são devolvidos ao tribunal. O tribunal pode, pela primeira vez, se manifestar sobre pagamento, compensação, inovação, vício do consentimento, matérias que foram alegadas e não foram decididas em primeira instância. Elas passam a poder ser decididas já em segunda instância pela primeira vez. O que é isso? Efeito devolutivo. Você devolve as teses, ainda que não analisadas, relacionadas àquele capítulo, e o tribunal pode, de uma vez no julgamento do recurso, analisá-las. Terceiro e último aspecto da dimensão vertical, em profundidade do efeito translativo também, do efeito evolutivo, também chamado de efeito translativo, vem no artigo, por exemplo, 485, parágrafo 3º e 337, parágrafo 5º, que são as chamadas de matérias cognoscíveis ex officio. Todas as matérias cognoscíveis ex officio, que o julgador pode levantá-las sem provocação da parte, elas também são levadas no capítulo recorrido. Então pensem que estava se julgando lá o pedido de ação de cobrança de uma cláusula 1 de um contrato, só que nem autor nem réu alegaram ilegitimidade passiva. Lembrem que ilegitimidade passiva é considerada um pressuposto processual, é uma questão
cognoscível ex officio. É uma matéria, entre aspas, vulgarmente chamada de ordem pública. Então, ninguém fala de legitimidade ativa ou passiva em relação a esse pedido condenatório da cláusula 1. E o juiz, ignorando a legitimidade passiva, não reconhece, as partes também não alegam, ele vai lá e profere, por exemplo, uma sentença de procedência, condenando ao pagamento. A apelação sobre esse capítulo recorrido, o capítulo da condenação, leva para o tribunal também as matérias que o juiz de segunda instância, desembargador, pode reconhecer ex officio. O juiz, em primeira instância, poderia reconhecer ilegitimidade passiva, mas não reconheceu, não levantou a questão. Desembargador, que também é juiz de segunda instância, ele pode reconhecer ilegitimidade passiva, não é só juiz que pode. Desembargador pode e ministro pode. Então, o desembargador pode pensar, pela primeira vez, em ilegitimidade passiva, relacionado àquele capítulo, ainda que o juiz não tenha feito. Então, você devolve todos os temas de ordem pública, matérias cognoscíveis ex officio relacionados àquele capítulo para o tribunal. Então, o tribunal pode, pela primeira vez, pensar em ilegitimidade passiva sobre aquele capítulo recorrido. E, claro, observando o artigo 9 e 10 e o artigo 933, que fala que, ainda que se trate de matéria cognoscível ex officio, o julgador tem que submeter ao prévio contraditório das partes e depois do contraditório ele julga. Então, ele pode conhecer da matéria ex officio, só que antes de já falar e definir a ilegitimidade passiva, pelo artigo 9, 10 e 933, o julgador intima as partes, no meio do curso do recurso, as partes sobre possível ilegitimidade passiva desse pedido de cobrança. E por que ele pode falar sobre legitimidade passiva desse pedido de cobrança? Porque o recurso sobre esse capítulo devolve por força do artigo 485, parágrafo 3º e 337, parágrafo 5º, todas as questões cognoscíveis ex officio que os julgadores podem, pela primeira vez, invocar. Então ele levanta o tema, joga para debate das partes e depois decide a questão. Então o prévio contraditório, nesse momento, é essencial. Uma vez finalizado aqui efeito devolutivo, e o importante são essas duas dimensões, dimensão horizontal e extensão, né? O capítulo recorrido é que vai em profundidade, efeito vertical, dimensão vertical, também chamado de efeito translativo. Três coisas que vão, né? Outras questões não decididas sobre o capítulo, teses não analisadas sobre o capítulo e todas as matérias cognoscíveis ex officio sobre aquele capítulo são levadas. Vamos estudar agora outro efeito chamado efeito substitutivo. Artigo 1008 diz que o julgamento de um tribunal substitui a decisão no que for objeto de recurso. Basicamente, a gente pode falar o seguinte, então. A decisão do tribunal seguinte, a decisão no recurso, substitui a decisão original no que for objeto do recurso. Então, vejam, qualquer decisão de mérito em um recurso, ou seja, você tem a admissibilidade positiva, abre o julgamento do mérito, e o julgamento do mérito do recurso, seja para dar provimento ou até mesmo para negar provimento ao recurso, a decisão do recurso substitui a decisão recorrida. Então, veja, quando você tem uma sentença condenatória de R$10 mil, entra-se com a apelação para majorar para 20. Porque o autor tinha pedido 20, só obtém 10, entra com a apelação para voltar para 20. Quando você tem o julgamento, dá provimento à apelação e transforma a condenação em 10 em 20, o acórdão que condena em 20 substitui a sentença que condenava em 10. Então, agora você vai executar o acórdão de 20 e não a sentença de 10. Mas vejam que eu falei que mesmo as decisões de mérito que neguem provimento, seja para confirmar a decisão. Quando você tem negativa de provimento de recurso, você confirma a decisão anterior. Mas você confirma ela a substituindo, ainda que elas tenham conteúdos iguais. Então vejam, o autor pede 20, obtém 10. Entra com a apelação para ganhar 20. A apelação é conhecida, mas no mérito é negado o provimento. Nega provimento, mantém 10. Quando você nega provimento à apelação para manter 10, o acórdão que mantém o 10 substitui a decisão recorrida, ainda que tenha o mesmo conteúdo, um conteúdo parecido. Mas é uma decisão posterior de mérito de um recurso. Então vejam, quando o autor for executar os 10, na verdade ele está executando a sentença que deu 10 ou o acórdão que negou o provimento e confirmou que era 10. Na verdade, a execução vai estar executando o acórdão que negou o provimento à apelação e confirmou que era 10, ainda que o seu conteúdo seja igual ao da sentença. Então sempre que um recurso tem uma decisão de mérito, seja para dar provimento ou negar provimento, a decisão do recurso substitui a decisão recorrida. Isso é o efeito substitutivo dos recursos. Nós temos ainda efeito expansivo ou extensivo dos recursos, artigo 1005. Expansivo ou extensivo é estender para outras partes, para outros não recorrentes, basicamente para outros litisconsortes. Então o artigo 1005 fala assim, o recurso interposto por um litisconsorte a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Então, um recurso
de um litisconsorte aproveita os demais litisconsortes, as demais partes daquele polo processual, salvo-se distintos interesses. A gente tem basicamente aí, pensando, por exemplo, num litisconsórcio unitário, no qual a decisão tem que ser uniforme para todos os litisconsortes. Se um deles recorre e a decisão tem que ser uniforme para todos, o recurso de um litisconsorte aproveita os litisconsortes que não recorreram, salvo-se distintos ou opostos os seus interesses. Artigo 1005. E, finalmente, nós temos ali também o chamado efeito regressivo. Efeito regressivo é o efeito que permite a regressão, o juízo de retratação pelo julgador da decisão originária. Então, alguns recursos permitem a reconsideração, tem esse efeito regressivo. O sujeito profere uma decisão, o julgador, entra-se com o recurso, e ainda que o recurso viesse a ser julgado por outro, ele mesmo pode se retratar. Então, por exemplo, existe efeito regressivo nos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm 100% de efeito regressivo. Profere-se a sentença, embargos de declaração, o mesmo órgão que proferiu a sentença julga os embargos, ele pode se retratar, se reconsiderar a sua decisão. Então, embargos de declaração tem efeito regressivo, mas é um recurso impróprio, o mesmo julgador julga. Nos recursos próprios, é muito mais interessante o efeito regressivo, porque o julgador seria outro, mas o julgador originário pode, lendo o recurso que seria julgado pelo tribunal seguinte, ele vê que errou e se retratar o quanto antes. O efeito regressivo ele tem que ter previsão legal. E o CPC diz que vários recursos têm esse efeito regressivo, essa possibilidade de retratação. Eu vou dar alguns exemplos. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento, decisão interlocutória do juiz. Sujeito a agravo de instrumento, artigo 1015. O sujeito entra com agravo de instrumento para o relator intima o juiz e o juiz pode concordar com o recurso, ver que errou. Então, antes do relator desembargador julgar o agravo de instrumento, o juiz pode modificar a sua decisão. Então, o agravo de instrumento que teria o seu pedido julgado pelo desembargador, porque por força de lei o agravo de instrumento tem efeito regressivo, permite que o juiz modifique a decisão recorrida. Ali se retrata, modifica a decisão recorrida e o agravo de instrumento perde o objeto, ele não vai mais ser julgado pelo relator desembargador. Além de agravo de instrumento, permite efeito regressivo o agravo interno. O relator profere decisão, se entra com agravo interno para o colegiado, para ser julgado pela turma ou câmara. Entra-se com agravo interno, antes da turma ou câmara julgar, o relator pode ver que errou. E por força de lei, o agravo interno permite a retratação do relator. O relator profere uma decisão em substituição à sua, se retratando. Além disso, a gente tem a apelação contra a sentença de indeferimento da inicial, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Qualquer decisão terminativa, qualquer apelação contra a sentença terminativa, nós temos a apelação com efeito regressivo. Nós temos a apelação com efeito regressivo contra a sentença do artigo 332, sentença de improcedência liminar do pedido. O autor entra, ganha-se logo uma improcedência liminar do pedido, sentença de mérito, o autor vai dizer que o juiz aplicou um precedente errado, e quando ele entra com essa apelação que iria ser julgada pelo desembargador, o juiz realmente vê que ele aplicou o precedente errado lá no artigo 332. O juiz pode se retratar. Antes mesmo da apelação ser julgada pelo desembargador, ele profere uma nova decisão em substituição, recebendo a inicial e mandando citar o réu. Então vejam que alguns recursos permitem esse efeito regressivo. Tem que lembrar que tem o artigo 9 e 10 que exigem contraditório, né? Quem puder eventualmente ser prejudicado pelo efeito regressivo deveria ser previamente intimado. A outra parte deveria ser previamente intimada ou para apresentar contrarrazões antes de aplicado esse efeito regressivo, essa retratação. E finalmente eu termino a aula de efeitos dos recursos aqui, lembrando que os negócios jurídicos processuais atípicos, o artigo 190, à vontade das partes, podem os negócios, à vontade das partes, modificar os efeitos dos recursos. Já mencionei na minha aula de efeito suspensivo, efeito suspensivo pode ser diferente por vontade das partes, você dar quando o CPC não deu, ou falar que a apelação que o CPC diz que tem efeito suspensivo, ela na verdade nunca vai ter no seu caso. Então o negócio jurídico processual pode modificar, por exemplo, efeito suspensivo, dando ou negando. O negócio jurídico processual poderia, por exemplo, modificar efeito devolutivo. Nós poderíamos dizer que determinadas questões não seriam levadas para o tribunal, quem sabe. Nós poderíamos, aí fica a dúvida, porque é mais uma prerrogativa do julgador. Será que o negócio jurídico processual poderia negar efeito regressivo? Então falar que nessa hipótese o juiz não pode se retratar? Ou é uma prerrogativa do juiz e por isso não poderia ser limitada pela vontade das partes? Então veja que alguns dos efeitos dos recursos, a gente está falando da regra geral como previsto no CPC. Lembrem sempre que tem o artigo 190, que é um artigo super polêmico, que permite negócios jurídicos processuais atípicos pelas partes. E a grande dúvida é que as partes podem negociar sobre o que seja seu, diz lá o 190, sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Então, tudo relacionado aos recursos que for mais direcionado às partes, for das partes, elas podem modificar por negócio jurídico processual.
Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, curtam e até a próxima.